Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso terceiro vídeo da série de estratégias para o cálculo de limite. Hoje a gente vai falar um pouco, fazer alguns exemplos de como calcular limite de funções definidas por partes, né? Então, suponha que eu tenho uma função definida por partes, ou seja, ela tem mais de uma expressão, né? Para um determinado intervalo ela vale uma coisa, para outro intervalo ela vale outra sentença, né? Então, suponha que queremos calcular o limite quando x tende a da f de x, onde A é o ponto de quebra, ou seja, é o ponto onde a função ela muda de lei, muda de sentença. Então, nesse caso, para a gente calcular o limite, a gente precisa ver os limites laterais, tá? E para verificar se eles existem, beleza? Então, essa primeira função claramente é uma função definida por partes, ok? Eu tenho uma sentença antes do menos 3, eu tenho outra, né? Outra expressão depois do menos 3. Eu quero calcular o limite quando x tende a menos 3 dessa função, né? Isso significa que o menos 3 é o ponto que muda de lei. Então, eu preciso calcular os limites laterais. Professor, e se não, e fosse um ponto que não muda de lei, tipo 2 aqui? O 2, antes do 2 depois do 2, perto do 2 seria só essa função. Então, eu só calcularia o limite dessa função, ok? Não precisaria fazer nem por partes, ok? Mas como é o ponto que muda de lei, então você tem que fazer os limites laterais. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, quando o x tende a menos 3 pela direita, eu estou pegando valores maiores que menos 3. Então, maiores que menos 3 é essa função daqui. Beleza? Então, ó, o que é que eu fiz? Eu só botei o 2 em evidência embaixo, só para a gente simplificar, mas não ajuda, não muda em nada ainda, né? Então, eu tenho esse limite para calcular. Então, eu vou ver, ó. Se eu tentar fazer substituição direta, o denominador vai zerar, e daí eu vou ter indeterminação. Beleza? E o que é que eu faço nesse caso, professor? Olha, nesse caso, a gente vai tentar associar com o limite fundamental trigonométrico. Por quê? Porque dentro do argumento é x mais 3 e no denominador também. Então, para isso, eu faço uma mudança de variável, como a gente viu no vídeo passado, né? Então, eu chamo u de x mais 3. Se eu chamar u de x mais 3, vai ficar menos seno de u sobre u. Eu tirei o menos, tá? Mas eu tenho que mudar aqui também, né? Tenho que botar para u. Então, quando x tende a menos 3, o u vai para onde? Menos 3 mais 3, vai para 0. Esse limite é o limite fundamental trigonométrico, né, gente? Lembrando que o limite fundamental trigonométrico é limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x. Ah, professor, mas aí está 0 pela direita. Se limite quando x tende a 0 é 1, então quando ele tende a direita e a esquerda também vale 1, beleza? Então, isso vale menos 1, então o limite à direita existe. Vamos para o limite à esquerda. Então, quando eu calculo o limite à esquerda, eu pego a outra função, né? Porque eu estou menor que menos 3. Então, ó, se eu tentar fazer a substituição direta, eu vou chegar numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, beleza? E daí eu fatoro. Como eu fatoro isso aqui? Isso é um polinômio do segundo grau, né? Então, como é que eu faço? Coloco o A aqui, note que nesse A o A é 2, nesse caso, né? Então, eu faço x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. As raízes desse polinômio, nesse caso, são menos 3 e menos 5 meios. Por isso que fica mais aqui, né? Então, eu posso cortar, porque x é diferente de menos 3, né? Dá esse limite aí, que é menos 1 também. Então, o que é que eu posso concluir? A gente conclui que esse limite existe e é menos 1. Por quê? Porque os limites laterais, eles foram iguais, né? O primeiro limite aqui deu menos 1, o segundo limite também deu menos 1. Então, o limite quando x tende a menos 3 da função existe e dá menos 1. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Segundo exemplo, o limite dessa função aí. Ah, professor, mas isso é uma função definida por partes? Claro que é. Por quê? Porque a gente sabe que a função modular é uma função definida por partes, né? Como assim, professor? Olha só. O módulo de x mais 2 é x mais 2 se essa parte que está dentro, que é x mais 2, for maior que 0, o que implica x maior que menos 2. E ele é menos essa parte que está dentro se x mais 2 for menor que 0, ou seja, se x for menor que menos 2. Não coloquei o maior igual aqui, por quê? Porque não pode ser menos 2, né? Essa função não está definida no menos 2, porque 0 é o denominador, beleza? Então, nesse caso também, eu preciso calcular os limites laterais, né? Então, vamos lá? Então, o limite quando x tende a menos 2 pela direita, eu pego a função de cima, beleza?
Já eu posso cortar, porque x é diferente de menos 2. Dá 1/4 esse limite, beleza? Mesma coisa eu faço para o outro lado, só que eu pego a função de baixo agora. Quando eu corto, dá menos 1/4. O que é que aconteceu? Os limites laterais foram diferentes. O que é que eu posso concluir com isso? Se os limites laterais são diferentes, então o limite da função dessa daqui não existe. Beleza? Então, se derem iguais, o limite existe. Se derem diferentes, ele não existe. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só falar, só me comunicar. E vamos nos falando até o próximo vídeo. Muito obrigado.